Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu originalmente tinha a intenção de dar este ensinamento das alianças em 2 sermões, mas acabei por ter material adicional, ou mais do que eu tinha pensado, e por isso acabei por pôr em 3 sermões. Este é a terceira parte nesta série do ensinamento das alianças. Nas 2 primeiras partes, eu descrevi as 10 alianças e demonstrei como elas estão ligadas umas às outras. Como ponto de revisão, quero relevar o ponto de que é importante que nós compreendamos que Deus tem uma aliança individual conosco, para sermos parte da sua família. Na primeira parte desta série de 3 sermões, vimos 8 alianças. A primeira aliança, a aliança no Éden, foi uma aliança, ou aliança edênica, em que demonstrou as responsabilidades do homem e da mulher debaixo de um relacionamento de matrimónio para trabalharem em união, que simbolizava o relacionamento que vamos ter com Deus, na união eterna, o casamento que vamos ter com Cristo. Apontava para isso, mas estava tudo debaixo de um relacionamento bom entre o homem e Deus. Depois Satanás meteu-se no caminho, digamos assim, e o homem pecou. O Adão e a Eva pecaram. E então houve consequências desse pecado e castigos. E uma das consequências foi que esse relacionamento entre o homem e Deus foi quebrado. Não havia aquele relacionamento em que Deus andava com eles no jardim à vontade. Esse relacionamento foi quebrado. Até o Adão e a Eva se esconderam, se acharam nus. E, como muitos de nós, quando pecamos, achamos-nos nus perante Deus. E entendemos que precisamos nos vestir com a justiça que Jesus Cristo nos oferece. E então, depois disso, houve o que se chama a aliança adâmica, em que esse relacionamento foi quebrado e o homem começou um novo relacionamento Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos e espero que todos estejam de boa saúde. A minha intenção original era de cobrir este ensinamento das doutrinas das alianças em 2 sermões, em 2 partes. Mas tenho tanto material que resolvi dar uma terceira parte para concluir este ensinamento. Nas 2 primeiras partes cobrimos as 10 alianças de uma maneira geral. E para dar um sumário do que cobri, quero, em primeiro lugar, lembrar-vos o propósito das alianças. O propósito das alianças, isto é, a estrutura das alianças de Deus para nós, é para nos dar a promessa da salvação através das alianças. Nos dar um compromisso individual com cada um de nós para virmos a ser parte da família dele. E por isso, Deus começou a dar primeiro a Adão e Eva várias alianças. Primeiro deu a aliança inicial, a aliança que chama-se edênica, em que demonstrou as responsabilidades do homem com a mulher, mas que demonstrou que tinha uma intenção de família,
criando assim o relacionamento do matrimónio e que o homem e a mulher tinham que produzir e cuidar da terra através desse relacionamento de matrimónio, isto é, de uma família. Já apontava para o que Deus quer fazer uma família. Depois o Adão e a Eva pecaram. E após o pecado, esse relacionamento foi quebrado. Esse relacionamento não se manteve como estava inicialmente, e Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e houve certas consequências. Mas dentro dessa aliança adâmica existia uma promessa, a promessa que os traria de volta através da semente, isto é, do descendente da mulher. Essa promessa manteve-se firme daí adiante. E então as alianças que se seguiram demonstram o desenrolar dessa promessa. A próxima aliança, que foi a primeira aliança com Noé, em que foi antes do dilúvio, em que salvou a sua família, apontando ao princípio de que, embora houvesse pecado no mundo inteiro, haveria um caminho de salvação. Tínhamos certas coisas a fazer, tínhamos que acreditar em Deus e certas coisas a fazer, mas que seríamos salvos. Noé acreditou e por isso obedeceu e a família dele foi salvo. Aponta para nós que precisamos de acreditar e obedecer para sermos salvos. Precisamos de sair deste mundo do pecado, como Noé teve que sair. O segundo convênio com Noé, a segunda aliança com Noé, foi após o dilúvio, que deu aos homens autoridades judiciais de se governarem e que fez uma promessa que nunca destruiria a humanidade inteira por um dilúvio. E deu um sinal dessa aliança através do arco-íris. Isso é um desenrolar dessa promessa inicial de que, através da semente da mulher, de Eva, o relacionamento seria restabelecido. Depois houve o convênio com Abraão, a aliança abraâmica, em que foi dado promessas a ele, espirituais e físicas. Espirituais, de que por ele, pela sua semente, isto é, aquela semente da mulher, seria através dos descendentes de Abraão, e por sua semente viria o Messias, mas também promessa física de grandes prosperidades físicas aos seus descendentes. Porque Deus iria usar os seus descendentes para abençoar o resto do mundo. Também deu um sinal dessa aliança, que foi a circuncisão. Depois, a outra aliança que veio, a sexta, foi a aliança de Sinai, ou a aliança do Antigo Testamento, a antiga aliança, em que foi uma aliança feita com milhões de pessoas no Sinai, quando tinham saído do Egito, e depois introduziu nessa aliança a criação de sacrifícios, ofertas levíticas, num tabernáculo, e deu um sinal a essa aliança que foi o mesmo sinal que foi o sinal da circuncisão para a família inteira. A sétima aliança foi uma aliança dentro de uma aliança que foi a aliança do sábado, que garantiu
e garante um descanso futuro. Descanso da humanidade, o descanso da eternidade. Depois de os israelitas terem completado 40 anos no deserto, houve uma reconfirmação da aliança com esses israelitas. Cortaram, digamos assim, uma nova aliança, fizeram esta aliança, em que basicamente dizia que vocês vão falhar, como podem ler em Deuteronômio capítulo 30, vocês vão falhar, eu vos castigarei, mas eu não falharei porque vos trarei de volta. Vos trarei de volta. E diz também nessa parte, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, que então circuncisaria os corações das pessoas e que haveria, por isso, uma nova aliança. Deu aí a promessa de uma nova aliança que seria uma que eles cumpririam. Depois veio, no segundo sermão, eu descrevi a aliança com David, que foi através da família de David que viria o Messias. Sim, foi através da semente da mulher, Eva, através de Noé, através de Abraão e agora através de David. Teve a concentrar aonde viria, através de quem é que viria o Messias. E lemos isso em Samuel, 2 Samuel 7, assim como em Isaías 9. Vimos que foi a profecia do Messias, em que tinha partes ou elementos da aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, e está claro que isso se cumpriria através de David. Vemos este fio, esta ligação entre as alianças. Depois vem a nova aliança. A nova aliança que lemos em Ezequiel 36, em que Deus disse que profanaram o meu nome. Israelitas que estão dispersos, mesmo estando dispersos, porque Ezequiel escreveu isso depois de Israel estar na dispersão, e disse, mesmo estando dispersos, estão a profanar o meu nome, eu vou trazê-los de volta. Vou trazê-los de volta. E depois vimos que, em Ezequiel 37, que os traria de volta não só aos seus descendentes, que os traria de volta, mas que aqueles próprios que foram expulsos os traria de volta através de uma ressurreição. E lemos em Ezequiel 37, aquela profecia do Vale dos Ossos, em que os israelitas viriam de volta e seriam ressuscitados e que viriam a conhecer o Senhor e que receberiam o Espírito Santo de Deus, isto é, a nova aliança. Vimos por isso em Ezequiel que a nova aliança incluía elementos, digamos assim, ou partes, ou componentes da aliança abraâmica, da aliança de Sinai e da aliança de David. E depois fomos ver a explicação de Paulo em Hebreus, como ele explicou o relacionamento, a conexão entre a antiga aliança e a nova aliança, entre a aliança de Sinai e a nova aliança. E Paulo começou a explicar isso em Hebreus capítulo 8. Em Hebreus capítulo 8 ele explicou que o que os israelitas construíram, vejam comigo se faz favor em Hebreus capítulo 8, versículo 5, que o que eles construíram, isto é, o tabernáculo, isso tudo,
foi em figura e sombra das coisas celestes. Descreveu aqui que Moisés foi divinamente instruído, como lemos em versículo 5 de Hebreus 8, quando ele estava para construir o tabernáculo, para fazer tudo de acordo com o modelo. Tudo exatamente de acordo com o modelo que foi demonstrado no monte. Isto é, a antiga aliança com o tabernáculo e o Santo dos Santos, isso tudo foi um modelo do celestial. Foi, digamos assim, uma dramatização, uma coisa em modelo, uma figura, uma sombra do espiritual. E depois descreveu, em versículo 6 de Hebreus 8, que Jesus tornou-se o mediador desta nova aliança e que é feita no tabernáculo espiritual. Não num tabernáculo físico, mas no tabernáculo espiritual. E que tem promessas maiores. E vimos que as promessas maiores é a promessa do Espírito Santo e a promessa da vida eterna. E depois também disse que essa aliança representaria pôr as leis de Deus no coração e nas mentes das pessoas, como lê-se em Hebreus capítulo 8, versículo 10. E depois concluiu esse capítulo, Paulo, no versículo 13, dizendo, quando diz a nova aliança torna antiquada a primeira. Antiquada a primeira. Porque está prestes a desaparecer. E então perguntei se esta aliança, nova aliança, era só para os israelitas. E está claro que não é. E então descrevi, mostrando de Isaías 42, que a aliança era para os gentios também. E vimos aí que o Messias ia fazer esta aliança e dar o direito aos gentios. Agora hoje quero continuar a partir de Hebreus capítulo 9. Porque o tabernáculo e o Santo dos Santos foram feitos como imagens do celestial. O Espírito Santo ainda não era disponível no Antigo Testamento, no tabernáculo físico, às pessoas. E vejam como se lê isso em Hebreus capítulo 9, versículo 8. Dizendo, querendo isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, o caminho para o Santo dos Santos, não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Porquê? Porque o caminho para o Santo dos Santos não era, digamos assim, aberto para o povo. O povo não podia entrar no Santo dos Santos. Os levitas não podiam entrar no Santo dos Santos. Os sacerdotes não podiam entrar no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote é que podia entrar no Santo dos Santos e só uma vez por ano, no dia de expiação. E por isso, o caminho do santo lugar, do Santo dos Santos, não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E depois continua a dizer assim, isto é uma parábola para a época presente. Isto é um exemplo físico para o espiritual, para a época presente. E segundo esta parábola se oferecem dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O que está aqui a dizer é que a antiga aliança, que era uma parábola, digamos assim, que era uma imagem, uma sombra do celeste, nesta parábola, nesta sombra,
se oferecem dons como sacrifícios, embora no tocante à consciência, são incapazes de aperfeiçoar aquele que presta culto no tocante à consciência. A consciência ainda não está limpa. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas ao tempo oportuno de reforma. Isto é, quando Jesus Cristo veio, e Jesus Cristo é o novo sumo sacerdote. Ele morreu por nós, tornou-se, ressuscitou, foi para o céu, quebrou o véu, foi ao Santo dos Santos, ao santo lugar, e ele agora tem acesso ao trono de misericórdia do Pai. E as nossas orações têm acesso a ele, ao Pai. Vamos continuar então a ler no versículo 13, diz assim: Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, isto é, na Antiga Aliança, nesta parábola da Antiga Aliança, nesta imagem, nesta sombra do celestial, sim, se o sangue de bodes, de touros e cinza santificam quanto à purificação da carne, são bons para santificar quanto à carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Porque, como lemos no versículo 9, disse que a antiga aliança não podia nos limpar, era ineficaz no tocante à consciência. Mas esta nova aliança com o sangue de Cristo é eficaz, purifica a nossa consciência. De quê? De obras mortas, isto é, de obras que paramos de praticar, porque estão mortas, não as praticamos mais. Porquê? Para servirmos agora ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é um mediador da nova aliança. Jesus Cristo é um mediador da nova... É aquele que intervém nesta nova aliança, a fim de que, intervindo a morte de Jesus Cristo para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Queridos irmãos, vemos aqui alguns pontos muito importantes. Primeiro, o ato de ligação, o ato de comprometimento é Jesus Cristo através do sangue dele. Agora podemos receber o Espírito Santo de Deus. Depois vê-se que através disso, através da sua morte, da intervenção da morte dele para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Das transgressões que havia sob a primeira aliança. Queridos irmãos, entendem o que está a dizer? As transgressões da primeira aliança. Se a aliança do Sinai, isto é, a antiga aliança, está completamente eliminada, então não há pecado. Se a primeira aliança, se a antiga aliança, a aliança de Sinai, está eliminada, com todos os seus elementos eliminada, então não há pecado. Porque diz assim, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, para nos perdoar
dos pecados que fizemos debaixo da primeira aliança, das falhas da primeira. Ora, se a primeira aliança está eliminada, então não há pecado. Ora, se não há pecado, não há necessidade do sacrifício de Jesus Cristo. Então, isto tudo é uma piada. Isto é tudo em vão. Queridos irmãos, existe pecado. A lei define, ou dá uma definição do pecado. Vejam também, continua assim. Intervindo a morte de Jesus Cristo para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Primeiro é aqueles que têm sido chamados. Não diz que recebam a eterna aliança os israelitas. Não. Recebam a primeira aliança todos os que são chamados. E, queridos irmãos, todos somos chamados mais cedo ou mais tarde. Por isso, diz aqui, uma promessa que não é só uma promessa física a Israel, de boas plantações, de muita riqueza, de boa fruta, boa comida, de muita chuva e coisas físicas. Sim, essa foi a promessa do Antigo Testamento aos israelitas. Mas agora, aqui é uma herança eterna. Não é só de boas plantações, é uma herança eterna. Isto é, para recebermos eternidade. Como é que podemos ter uma herança eterna se não temos eternidade? Isto é uma eternidade. E esta é a promessa da nova aliança. Uma melhor promessa. Porque a promessa da antiga aliança era coisas físicas, bênçãos físicas, riquezas físicas. A nova aliança é vida eterna. É uma melhor promessa. Por isso vemos aqui que esta nova aliança faz esta ligação, faz este comprometimento de vida eterna da parte de Deus. E por isso isto é mais do que simplesmente matar bodes e novilhas e touros. Isto é só possível pelo sacrifício de Jesus Cristo. E esta é uma promessa que diz que o meu filho virá do céu, aquele que vos criou, ficará a ser carne e morrerá e será ressuscitado para estar no céu como mediador para vocês, como intermediador entre vocês e o Pai. Continuando aí um bocadinho mais adiante, no versículo 19, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro da aliança, como também todo o povo. Moisés aspergiu o sangue dos bodes, dos touros, sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança de Sinai, do Antigo Testamento, a qual Deus descreveu para vós outros. Isso lemos no primeiro sermão desta série.
Continuando então, no versículo 21 a 24, diz assim: Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Está aqui a dizer, esta dramatização, digamos assim, no tabernáculo, este modelo, esta sombra do celestial, era feito com derramamento de sangue de bodes, mas as coisas celestiais precisam de um sacrifício melhor que é o sacrifício de Jesus Cristo, com o sangue de Jesus Cristo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Sim, Cristo não entrou no Santo dos Santos como o sumo sacerdote, no Santo dos Santos físico, como o sumo sacerdote entrava, mas Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, que é o trono de Deus Pai no céu. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Para comparecer agora por nós diante de Deus. Cristo comparece agora por nós diante de Deus. Queridos irmãos, a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, faz com que Ele agora seja o nosso sumo sacerdote para aparecer por nós diante de Deus. E foi assim que Ele fez a nova aliança através do seu sangue. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, mas ele fez isso uma vez. Fez isso uma vez, como leio no versículo 26 e também no versículo 28. E assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Ele virá uma segunda vez sem pecado para nós que estamos à espera da salvação. Então, queridos irmãos, qual é o propósito da nova aliança? O propósito da nova aliança é abrir o caminho da salvação eterna. Através do sangue de Jesus Cristo e por ele ir ao céu como nosso intermediador e nos dar, nos oferecer, nos mandar o Espírito Santo, pelo qual as leis de Deus são escritas na nossa mente e nos nossos corações. O Espírito Santo então nos muda, nos transforma, circuncisa os nossos corações, corta esta aliança, corta esta natureza humana terrível, nossa, e nos dá a natureza divina. Um novo coração, a natureza divina. Isto foi o que Paulo teve que explicar ao povo. Paulo teve essa responsabilidade. E Paulo, as escrituras de Paulo, as epístolas de Paulo, são mal usadas, são usadas incorretamente para dizer que ele estava oposto à lei de Deus. Ora, isso não é o caso. Paulo estava a dizer que você não pode ganhar a salvação pelas suas próprias obras. Você não pode ganhar a salvação. A salvação é uma graça divina, é de graça. Mas você pode ser transformado pelo Espírito Santo.
Se você tenta usar a lei para ganhar a salvação, você está destinado a não ter sucesso. Você está destinado a falhar. Mas se você entra na nova aliança, recebe o Espírito Santo de Deus após o arrependimento e o batismo, o verdadeiro arrependimento, então a lei de Deus, através do Espírito Santo, é escrita no seu coração e na sua mente. Então você torna-se filho e filha de Deus. Então você se torna uma pessoa a viver de acordo com o que a lei diz, porque isso é parte do seu novo caráter. Aqui vemos, queridos irmãos, dois processos muito diferentes. Entendem? Para a igreja, para as pessoas na igreja, podem aparecer a mesma coisa, mas não são. Para uns, parecem que as pessoas estão a obedecer às leis para ganhar a salvação. Errado. Para outros, para nós, obedecemos às leis porque são parte do que nós somos, porque somos filhos de Deus. É diferente. Obedecemos as leis porque queremos obedecer às leis. Não é para ganhar a salvação. Isto é importante para entendermos o que Paulo está a explicar. E por isso Paulo deu vários ensinamentos nas suas cartas. Que quando as pessoas não têm este entendimento das alianças de Deus, este ensinamento das alianças de Deus, não compreendem as cartas de Paulo. Porque estão a ler as cartas de Paulo fora do contexto das alianças, da estrutura das alianças, o que Deus está a fazer através destas alianças. Porque as cartas de Paulo e o que Paulo explicou têm uma profundeza espiritual gigantesca. Quando você começa a entender como é que as alianças estão ligadas umas às outras e como têm, digamos assim, uma estrutura do plano de salvação e uma estrutura profética, porque Deus diz, eu vou fazer isto e farei, e por isso é uma profecia. Quando começamos então a entender estas estruturas das alianças de Deus, o ensinamento das alianças de Deus, então você começa a ter um entendimento incompreensível para outras pessoas. Porque há uma enorme quantidade de informação nisto tudo. E por isso é importante termos este ensinamento, esta estrutura para compreendermos o que Paulo está a dizer. Por isso é que Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, virem aí brevemente, por favor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas,
nas quais há certas coisas difíceis de entender. Está a falar aqui do nosso amado irmão Paulo, como lê no versículo 15. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Para a própria destruição deles. Pedro está a dizer que as pessoas tomam os ensinamentos de Paulo e viram-nos não entendendo o significado para a destruição deles. É a mesma coisa que Paulo disse em 1 Timóteo, quando deu ensinamento a Timóteo. Vejam aqui 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Diz assim, começando a ler do versículo 5, o intuito da presente demonstração, isto é, deste ensino, deste mandamento, desta instrução que vos estou a dar, que procede do coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Não entendem os princípios básicos da lei. Porque há uma lei moral de Deus, os 10 mandamentos, que é eterna. Mas as leis levíticas dos sacrifícios apontavam para Cristo e eram temporárias até Cristo vier. Porque Ele agora é o verdadeiro sacrifício. Ele agora é o novo sumo sacerdote. E essas pessoas não entendiam isso. E por isso, queridos irmãos, qual é a ligação ou a ação de ligação da nova aliança? A ação de ligação da nova aliança, o ato de comprometimento da nova aliança, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e que Ele é agora o nosso sumo sacerdote. A ação de ligação que faz esta nova aliança é o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue dele. Ele se ressuscitou e agora é o nosso sumo sacerdote no Santo dos Santos. E nós, queridos irmãos, somos parte dessa nova aliança. Nós temos que fazer um compromisso nessa ação de ligação. Mas a ação de ligação que foi feita por Deus já está feita. Então qual é o sinal desta aliança? Qual é o sinal desta nova aliança? O sinal da aliança vê-se aqui em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Vejam o versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio das mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Queridos irmãos, a nossa natureza física foi cortada por Jesus Cristo. De parte desta aliança, foi cortada, foi circuncisada. Como?
Porque diz assim, também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A nossa natureza humana foi cortada como uma circuncisão. É Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, que corta, que nos limpa, que tira esta natureza humana e deita fora. Através do poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, você pode atuar como Cristo, mas não pode ser como Cristo. A circuncisão do Antigo Testamento era uma coisa simples. Era cortar um bocadinho de carne. A circuncisão do Novo Testamento, a nova aliança, é uma coisa diferente. O antigo homem, o velho homem, é cortado. Deus tira uma faca grande e está a tirar esta natureza corrupta humana e a tirar de nós, a circuncidar os nossos corações. É circuncidados, não por intermédio de mãos, mas pelo Espírito Santo, no despojamento do corpo da carne. Quando este corpo físico da nossa carne é despojado, pomos de fora o velho homem. Isto é a circuncisão de Cristo. Como é que isto é feito? Porque a pergunta é, qual é o sinal da aliança? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Fizemos um compromisso, fizemos uma promessa no batismo, uma promessa eterna, e no qual fostes igualmente ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E vamos viver como um novo homem, em fé de que Deus nos vai ajudar, que nos vai fazer um novo homem, com a ajuda do Espírito Santo. Este é o sinal da nova aliança. O sinal da nova aliança é o batismo. E depois, a imposição das mãos pelo verdadeiro ministro de Deus, numa pessoa que de facto se tenha arrependido e feito um compromisso de dizer que vai viver uma vida nova. E aqui, queridos irmãos, está o grande perigo. Está o grande perigo das pessoas dizerem, tudo o que precisas é aceitar Cristo. Aceitas Cristo, pronto, batizo-te. Então tu depois vais estar bem. E mesmo que uma pessoa vá e ponha as mãos deles, se não é um ministro de Deus, se não há arrependimento, não há um compromisso de obedecer às leis de Deus. Não há um compromisso de despojar o velho homem. Não há uma circuncisão do coração. Queridos irmãos, isto é tudo acerca de Deus, o grande, super poderoso, todo-poderoso Deus, dizer, e você ponha o seu próprio nome. Eu vou pôr o meu nome mas você ponha o seu próprio nome. Jorge, eu quero cortar uma aliança contigo. Cortar essa antiga natureza humana. E esta nova aliança é maior do que Deus fez no Monte Sinai, em que Ele deu, em grande poder,
os 10 mandamentos ao povo. A nova aliança em que Deus está a dizer a você e a mim: eu quero dar-te a vida eterna para sempre. E isto é Deus está a dizer, Deus já fez o ato de ligação da aliança, porque já deu a sua vida e deu o seu sangue e já ressuscitou, e Jesus Cristo é o mediador desta aliança e já está nos céus e te manda o Espírito Santo. O ato de ligação da parte de Deus já foi feito. Agora, o ato de ligação da sua parte, da minha parte, é o compromisso, é a promessa de dizer: aceito as condições desta aliança, sim ou não. Deus está a chamar você. E se Deus está a chamar você, simplesmente sentar na igreja não é suficiente. Se você está a sentar você precisa ser batizado após o verdadeiro arrependimento por um ministro verdadeiro de Deus, que tenha o Espírito Santo e a autoridade de Deus, de impor as mãos sobre você e pedir e orar a Deus para que Ele faça a sua parte da promessa, como lê em Atos 2:38, de dar a promessa do Espírito Santo a você, porque você se de facto arrependeu. Observando o sábado não dá a vida eterna. E é aí onde as pessoas ficam confundidas com Paulo. Porque pessoas pensam: estás a ver, eu não acredito, não é preciso observar o sábado. Não estou a dizer isso. Eu quero fazer isto muito claro. Acredito que o sábado é um mandamento de Deus. Sim. Acredito que quebrar o sábado é um pecado. Sim. Acredito que se você desistir, desobedecer o sábado, vai destruir o seu relacionamento com Deus. Sim. Acredito que se você odeia as leis de Deus por tanto tempo, que então vai perder o Espírito Santo de Deus e vai acabar ser separado da nova aliança. Sim. Se você desobedece e odeia as leis de Deus, você vai perder o Espírito Santo de Deus e vai ser separado da nova aliança. Sim. Acredito que o sábado dá a vida eterna? Não. O sábado não dá a vida eterna. Entendem? Entendem isto claro e claramente? Nenhuma lei pode dar a você a vida eterna. O sábado não lhe pode dar a vida eterna. Só uma aliança feita com Deus, que é a nova aliança, através de Jesus Cristo e do seu sangue, é que pode dar a você a vida eterna. A lei é parte do treino e da aprendizagem e da obediência e da submissão e do amor para com Deus. A lei é necessária
para você se manter dentro da aliança. É parte do seu compromisso e que você diz que vai fazer e vai viver e se arrepende e que recebe o Espírito Santo para escrever a lei no seu coração e no seu mente porque você a quer obedecer. A quer obedecer. Por isso a lei é necessária para se manter dentro da aliança. E o batismo é necessário porque é parte do compromisso que você faz porque você se arrepende de desobedecer à lei e faz um compromisso a Deus, a dizer, sim, eu vou obedecer, vou ser um novo homem, e vai então Deus, através do Espírito Santo, vai circuncidar o seu coração, vai cortar a natureza humana pecaminosa, conforme você se submete à lei, conforme você obedece à lei, conforme você tem este amor para com Deus. E por isso o batismo é necessário se você quer ser parte da nova aliança. Então vejamos então em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Aqui está Paulo a descrever a excelência da nova aliança. E no versículo 3 está a dizer, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Isto é, vocês, quando vivem dentro das leis de Deus, através do Espírito de Deus viver em nós, estar em nós, não é viver, mas estar em nós, habitar em nós, e o Espírito de Deus vos circuncidar o coração, e vocês obedecem com este novo Espírito e tornam-se uma nova pessoa, de acordo com a estatura de Cristo, com a imagem de Cristo, é Cristo a viver em nós. Então vocês são uma carta. São uma carta. Uma carta de Cristo. Porque uma carta que não é escrita com tinta, mas é uma carta escrita pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Esta carta é escrita nos nossos corações, não em tábuas de pedra. Vocês entendem o que é que ele está a dizer aqui? Ele está a dizer aqui que precisamos de obedecer os mandamentos da lei de Deus, porque os mandamentos da lei de Deus foram escritos em tábuas de pedra no Antigo Testamento. Essa foi a carta de Deus, através dos mandamentos de Deus escritos em pedra. Agora nós somos uma carta em que os mandamentos são escritos no nosso coração. Não com tinta, não com qualquer outra coisa, mas pelo Espírito de Deus que escreve no nosso coração as leis de Deus. E por isso nós vemos que os 10 mandamentos ainda são válidos. Ele está a dizer aqui que os mandamentos de Deus, 10 mandamentos, são válidos hoje em dia. E vejam o pensamento, como Paulo vê a nova aliança. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vemos aqui, nós acreditamos nesta aliança porque nós obedecemos. E porque nós acreditamos na aliança, nós obedecemos. Não por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, no qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Não que por nós mesmos, não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio poder. O poder não vem de nós, não é por nós mesmos que sejamos capazes de pensar alguma coisa, sejamos capazes, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O nosso poder, a nossa força vem de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o qual nos habitou. O Espírito Santo de Deus habita em nós para sermos ministros da nova aliança, sermos exemplos, sermos ministros, praticantes da nova aliança. Não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito de Deus é que nos dá a energia, a força, o poder de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes. É o Espírito de Deus que nos dá esse poder. E por isso ele diz, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então foi a letra má, porque mata? É a letra da lei má, porque mata? Não. Tudo o que a letra da lei pode dizer é que você pecou. Tudo o que a lei pode dizer é que você pecou, que você está errado. Tudo o que a lei pode dizer é culpado, culpado, culpado. Por isso, morte, morte, morte. É o que a lei pode dizer. A lei não nos salva. A lei aponta para o que é pecado. A lei não nos salva. Mas a nova aliança nos dá o que a lei não podia dar. A nova aliança nos dá o poder do Espírito Santo para pôr a lei nos nossos corações, para nós querermos obedecer à lei. E através do sangue de Cristo nos perdoar dos pecados do passado, Cristo como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, intervenir por nós. E depois ele explica que a glória da antiga aliança é como a glória do véu de Moisés. A glória em Moisés, na cara dele, quando apareceu, tinha este brilho na cara, teve que ter um véu, mas isso foi uma coisa temporária. Mas isso não é nada comparado com a glória da nova aliança. Não é nada. Vejam aqui no versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Não. A nossa glória é muito maior que isso. Porque Deus está a fazer uma aliança consigo e comigo individualmente. Mas os sentidos deles se embutaram. Dos antigos israelitas se embutaram. Até hoje ao dia, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Eles não entendem. Os judeus, os israelitas, hoje em dia não entendem esta nova aliança. Não entendem. Ainda têm o véu. O mesmo véu permanece. Não vêem. Não vêem através deste véu. Estão cegos. Não entendem a verdade. Porque em Cristo é removido, mas eles ainda não entendem. Porquê? Porque ainda não foram chamados e não foram transformados. Queridos irmãos, com você e comigo, Deus nos traz para o Santo dos Santos. Esses israelitas não podiam entrar no Santo dos Santos, porque se entrassem, morriam. Não podia entrar, mas você e eu podemos entrar no verdadeiro Santo dos Santos que é no céu, através de Jesus Cristo. Pois Ele é o mediador da nova aliança. Ele está ali mesmo, ao lado de Deus, à mão direita de Deus,
como nosso sumo sacerdote a mediar por nós. Então, qual é o propósito desta nova aliança? Versículo 16 a 18. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando entendemos a verdade, quando somos convertidos, o véu é retirado. E começamos a ver a verdade. As pessoas no mundo não entendem. Mas quando são chamados e começam a obedecer e são convertidos, entendemos. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, refletimos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O propósito da nova aliança, de Deus usar esta grande faca, digamos assim, para cortar a natureza humana, isto é, usando o Espírito Santo para escrever as leis de Deus no nosso coração, nas nossas mentes, para nos circuncidar. O propósito é para sermos transformados. É para sermos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, na própria imagem de Deus. Queridos irmãos, o propósito da nova aliança é de produzir filhos e filhas de Deus, para sermos membros da família de Deus, para que nós, seja de que raça, seja de que nação, seja de que cor, seja de que sexo, masculino ou feminino, seja de que educação tenhamos, seja de que idade, desde que possamos fazer este compromisso e manter este compromisso, entramos nesta nova aliança para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Nós recebemos este ato de ligação que é o sangue de Jesus Cristo. O sinal da aliança é ser batizados e ter, após o compromisso de obedecer e ter a imposição das mãos e receber o Espírito Santo de Deus, que é um processo pelo qual somos transformados para a imagem de Jesus Cristo. É o que diz aqui, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Desde que nós nos mantenhamos nesta nova aliança, Deus fará a sua parte da promessa. Mas se nós decidimos sairmos desta aliança, então cuidado. Esta aliança de Deus está a ser feita consigo e comigo individualmente. Pessoalmente, uma de cada vez. E Deus escolheu, chamou individualmente um a um. Você e eu, individualmente, um a um, pessoalmente. E está a fazer este convênio, esta aliança consigo e comigo. E por isso é que em Galatas, capítulo 3, Paulo diz que nós não somos salvos por nenhuma lei, mas quando vejam, por exemplo, no versículo 26, diz assim, Galatas 3, versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem branco, nem homem, nem mulher, nem preto, nem nada. É todos iguais. Somos um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, isto é desta promessa, e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros de quê? Herdeiros de quê? Então leiam no capítulo seguinte. E depois diz assim, no versículo 6 do capítulo 4, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus
por Jesus Cristo. Como diz na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida, somos herdeiros de Deus por Jesus. Queridos irmãos, somos herdeiros de quê? Somos herdeiros de Deus. O que é que Cristo nos dá? Ele nos dá tudo. Deus deu a Cristo tudo e Cristo nos dá tudo. Nos dá a promessa de sermos membros da família de Deus para sermos herdeiros de Deus por Cristo. Queridos irmãos, nós ainda temos de observar as leis morais da antiga aliança do Sinai, porque há certos elementos dessas alianças que se mantêm. As leis morais se mantêm. Mas nós não estamos debaixo da lei ou do convênio do Sinai. Nós não estamos debaixo da antiga aliança. Porque estamos debaixo de promessas melhores. Estamos debaixo da nova aliança. Mas há elementos da antiga aliança que são existentes, são as leis de Deus, por exemplo, que são escritas nos nossos corações e nas nossas mentes, através do Espírito Santo de Deus. E assim Deus cumpre a primeira boa nova de Gênesis 3, 15 e 16, que através da semente da mulher foi Cristo, que é o Messias. Temos a salvação e a possibilidade de estarmos reunidos num bom relacionamento com Deus para sermos parte da família de Deus. As alianças de Deus, os ensinamentos das alianças de Deus têm, digamos assim, um pináculo, um ponto mais alto, um ponto final, que é que Deus está a criar uma família, a família dele. E você e eu temos a grande oportunidade de sermos partes dessa